De uma forma simples e direta, existem aqui duas formas de nós podermos inserir utilizadores dentro da nossa base de dados sem termos que estar aqui preocupados com criar um sistema, com formulários, etc. Nós iremos deixar ficar essa funcionalidade para depois, iremos indo implementando essas funcionalidades à medida que a nossa aplicação for crescendo, mas nesta fase inicial aquilo que eu quero fazer é uma coisa muito simples. Eu tenho o meu quadro de login e a única coisa que eu quero fazer é poder fazer o login e ir verificar se de facto existe o usuário com aquela senha dentro do meu sistema. Então para isso eu vou ter que injetar diretamente na minha tabela dos usuários, usuários. Então eu disse que existem aqui duas formas de o fazer. Poderemos fazê-lo através de um mecanismo mais manual, entre aspas, em que nós definimos uma função temporária dentro do nosso controller para que ele possa carregar o model e injetar informação lá dentro, ou então podemos utilizar o sistema de seeding. Ora, nós vamos usar aqui os dois e vou exemplificar na prática como é que isso se processa. Vamos começar pelo exemplo menos, eu diria, menos comum, isto é, menos integrado dentro do espírito da framework do Laravel, que é este que eu vou aqui fazer. Vamos imaginar então que eu vou criar aqui uma função, um método temporário, public function, vamos lhe chamar temp, poderíamos chamar outra coisa qualquer, e dentro deste método nós vamos colocar toda a lógica do código necessária para injetar um novo usuário dentro da base de dados. No entanto, para que nós possamos executar esta função que aqui está, ou este método, nós vamos ter que adicionar aqui então uma route. É uma route temporária, obviamente, mas vai ser uma route do tipo get, que vai ser chamada, se nós chamarmos isto, o temp, ok? Então eu vou colocar aqui main, @temp, e tenho a minha route criada. Então, quando eu executar o temp, o que vai acontecer é que ele vai fazer aqui um echo temp, ok? Vamos aqui regressar à nossa aplicação, para não estar a perder aqui este quadro. Eu vou abrir aqui um novo separador e aqui, em vez de colocar login, eu vou colocar temp. E como podem observar, ele foi parar ao interior daquele espaço. Bom, aqui neste espaço, o que é que eu vou fazer? Vou carregar o meu model, ok? Eu vou apagar aqui isto das minhas experiências para vocês perceberem como é que este processo se faz. Eu vou então carregar o meu model e posso fazê-lo de duas formas. Eu posso fazer a instanciação, vou fazer a instanciação de um usuário. Então vou colocar aqui usuário é igual, e agora vou colocar, por exemplo, o caminho completo, app/models, e reparem que o IntelliSense já me diz que existe aqui o usuário. Este tipo de instanciação vai ter aqui um new, obviamente, mas não é preciso ter aqui o abrir e fechar parênteses, ok? Vocês simplesmente têm que fazer assim. Então eu estou a criar um usuário que na prática não existe, não estou a ir buscar nenhum usuário. Esta é uma das formas que vocês vão ver muito na documentação, mas vocês podem também importar aqui o nosso model. Então se eu colocar aqui use app/models, o usuário, vamos colocar aqui corretamente o usuário, o que vai acontecer é que a partir deste ponto eu já não tenho necessidade de escrever tudo isto e posso simplesmente escrever desta forma, certo? Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos definir quais são os valores que nós queremos gravar. Ora, para isso é importante nós termos sempre a percepção qual é a estrutura da nossa tabela. E, curiosamente, o que vocês veem aqui é um conjunto de 8 colunas, mas na prática há aqui apenas a necessidade de definir duas. Reparem, o ID é de auto-incremento, não temos que nos preocupar com ele. O usuário e a senha nós vamos ter que os definir. O last login vai ficar como nulo, o ativo vai ter um valor por defeito que é 1, o created at vai ser automaticamente injetado, assim como o updated at, e o soft deleted vai ficar como nulo. É isto que vai acontecer, então eu tenho apenas que me preocupar com estes dois campos que aqui estão. Então reparem, eu vou colocar aqui o usuário, que vai ser igual, agora vou-lhe dar o nome que eu quiser, pode ser user@gmail.com ou gmail.com, eu prefiro chamar Gmail, usuário, senha, e neste caso a nossa senha vai ser uma password encriptada. Para isso nós podemos tirar partido das funcionalidades que o próprio Laravel nos oferece usando a hash. A hash é uma classe que pertence aqui a um namespace que eu agora vou aproveitar aqui o IntelliSense para importar para o meu espaço. Ele já cá estava, por isso é que eu eliminei há pouco, mas reparem, aqui está, é o Illuminate Support Facades Hash. Então a partir de agora eu posso usar aqui a hash
dois pontos, make, isto é, criar uma hash. Criar uma hash a partir de que valor? Eu vou definir aqui a minha password ABC123. Não vou definir nenhumas opções adicionais, vou deixar ficar assim, por defeito, e o que o sistema me vai fazer é algo muito simples. Vai criar uma hash, ou uma encriptação da minha senha, baseada no sistema que por defeito está associado ao hash make. Agora, como eu não tenho que me preocupar com mais nenhum dos outros campos, eu vou simplesmente fazer usuário save. E ele vai proceder ao insert. Para eu ter a certeza que isto aconteceu, eu vou colocar aqui um echo terminado. Ok? Como é que nós vamos então agora executar isto? Vamos aqui reparar que, de facto, não temos nenhum usuário aqui dentro da nossa base de dados. Eu vou aqui refrescar isto que aqui está e cá está então o terminado. Se eu agora for à minha base de dados e refrescar aqui, vocês vão verificar então que foi adicionado o nosso usuário. Esta é uma forma muito menos comum de se fazer, embora não tenha qualquer problema em ser feita desta forma, vocês criarem ali um método temporário, mas depois o que é que poderá acontecer? Vocês esquecerem-se de andar a apagar aqui as routes e depois vai ser um problema. Então vamos fazer isto com o sistema de seeding, que é um sistema mais, eu diria, mais correto, ok? Eu vou deixar ficar aqui este código, não há problema nenhum, já ninguém vai conseguir chegar a ele, uma vez que eu apaguei aqui a minha route, mas para criar um sistema de seeding, vocês vão ter a oportunidade de verificar que dentro da pasta database, para além das migrations, nós agora já temos lá uma migration com a estrutura da tabela dos usuários, temos também aqui o seeders. E o seeder já lá tem um database seeder, que é aqui isto que aqui está e que nós nem sequer vamos ter que apagar. Não há problema nenhum, não vamos precisar dele, mas o que nós vamos fazer é criar um fecheiro automaticamente através do PHP Artisan, que será um seeder. Então para isso nós vamos colocar aqui PHP Artisan make seeder. E agora vamos lhe dar aqui o nome. Usuário. Pode ser o usuário teste. Qualquer coisa deste género, não há problema nenhum. Mas eu vou pôr simplesmente o usuário, que é mais fácil. Ok, vamos então criar este fecheiro. Este fecheiro está criado agora dentro do seeders. Reparem que ficou com este nome. E lá dentro é criada uma classe exatamente com o mesmo nome. Esta classe tem apenas um método, que é o método run. Este método run irá ser executado quando eu chamar o PHP Artisan seed. Ok? Então, ou o DB seed neste caso. Ora, então vamos aqui escrever o mesmo código que nós escrevemos aqui. Neste caso, usuário é igual a new usuário. Vamos deixar ficar, obviamente, o echo terminado de fora. Vamos colocá-lo aqui. Este usuário não é conhecido nem o hash, por isso é que nós temos aqui estes erros, por uma razão muito simples. Neste caso, nós vamos ter que importar aqui, vamos aqui facilitar a nossa vida fazendo esta cópia e colando ali. Vamos ter que importar aqui o namespace de tudo isto, ok? Então nós temos aqui o use app models usuário a dizer que me está a dar aqui um erro, porque eventualmente está em conflito com aquilo que eu ali tenho. Nós vamos aqui fazer algo muito simples, vamos passar aqui esta informação, eu vou fazer aqui um Ctrl S, ok, ele diz-me que não senhora, isto não vai funcionar assim desta forma, então eu vou copiar tudo isto que aqui está, vou eliminar isto que está aqui e vou fazer aqui então vou colocar ali esta informação. Ele continua a dizer-me, não, você assim não vai conseguir executar isto aqui, nós já vamos verificar qual é o problema que está aqui a aparecer. De qualquer das formas, a informação é exatamente a mesma. Neste caso, nós temos aqui a inserção ou a definição do usuário, ok? E depois temos aqui a definição da sua senha e temos então o save. Vamos verificar qual é o problema que o sistema nos está a causar. Eu vou aqui abrir a minha consola mais e vamos fazer aqui um clear e vamos fazer o seguinte, PHP Artisan. Vamos colocar aqui DB de database, seed. Ora, se eu fizer isto, eu não vou estar a especificar qual é o fecheiro que eu quero executar. Então, eu para poder definir o que é que eu quero, eu vou dizer --class é igual a usuário. Ok? Vamos aqui executar e vamos ver qual é o erro. Ele diz-me o erro que o database seeders app models usuário não foi possível ser encontrado. E, portanto, há aqui um problema que eu vou ter que resolver. Bom, vamos aqui verificar que nós temos que colocar aqui uma barra antes. E agora o erro deixou de existir. Por conseguinte,
Se agora chegarmos aqui e voltarmos então a executar isto, à partida já iremos ter o nosso problema resolvido. E reparem que aparece a informação Database Seeding Completed Successfully. Foi completada com sucesso o nosso semeio, isto é, a nossa sementeira da nossa base de dados. Ora, se nós chegarmos agora aqui, o que vai acontecer é que se eu refrescar, nós vamos ter a oportunidade de verificar que foram inseridos dois usuários exatamente iguais. Porquê? Porque eu inseri um com o método inicial e inseri agora outro com o novo método. O que é que eu posso fazer aqui? Bom, vocês podem abrir aqui uma nova tab e podem fazer simplesmente truncate usuários. Este comando de SQL é altamente destrutivo porque ele vai simplesmente eliminar todos os registros que estão na tabela dos usuários e vai também fazer um reset aqui ao contador de autoincremento. Então eu vou executar. Se eu agora for aqui aos dados e refrescar, vocês vão ver que a tabela está vazia. Então eu posso voltar a repetir aqui novamente o mesmo comando e reparem, está então criado novamente o nosso usuário se eu fizer aqui o refrescamento. Portanto, temos agora as condições necessárias para podermos avançar com a escrita da lógica de programação que nos vai permitir então verificar se determinado usuário está logado corretamente ou não. E se vocês quiserem, podem ainda, obviamente, fazer aqui um admin que vai ter aqui o AAABBB, ok? Portanto, o primeiro tem ABC123 e o segundo tem AAABBB. Eu penso que era assim, ok, ABC123, vamos criar aqui isto desta forma, que é para não nos esquecermos. Aqui o admin vai ser o segundo que nós vamos criar, este vai ter um AAABBB, aqui nós vamos ter o user@gmail.com. Ok? Então vamos aqui muito rapidamente concluir este processo. Temos o admin, aqui vamos ter AAABBB, vamos guardar tudo isto e se agora voltarmos a repetir, o que é que vai acontecer? Ele vai novamente executar o sistema de seed, neste caso vai adicionar um novo usuário aqui na nossa base de dados.